Oi pessoal, eu quero falar com vocês hoje a respeito da minha opinião sobre a proscrição das atividades das Testemunhas de Jeová na Rússia. Algumas pessoas que têm entrado em contato comigo desde que eu comecei a divulgar vídeos falando sobre a minha experiência com as Testemunhas de Jeová, algumas pessoas têm se demonstrado muito felizes, satisfeitas, porque as Testemunhas de Jeová na Rússia foram banidas. E algumas ficam admiradas quando eu falo que eu não estou contente, não fiquei feliz com essa notícia. Desde o início, eu fiquei realmente preocupada a respeito disso. E eu não sou a única ex-testemunha de Jeová que não estava torcendo para que as Testemunhas de Jeová fossem banidas na Rússia. Existem alguns sites de ex-testemunhas de Jeová americanas que também mostraram ser contra que as Testemunhas de Jeová fossem banidas. E assim como foi exposto nesses sites, eu compartilho da opinião. É claro que eu reconheço que as Testemunhas de Jeová são realmente extremistas, são legalistas, não têm demonstrado amor ao próximo. E eu concordo com tudo isso, realmente concordo. Mas a minha preocupação é que muitas das Testemunhas de Jeová são pessoas muito boas, são pessoas amorosas, são pessoas que, como eu e minha mãe, tinham um coração sincero e estão pensando que estão agradando a Deus. E o que acontece quando a obra das Testemunhas de Jeová em um país é banida? Elas passaram por uma lavagem cerebral. Elas têm então certeza de que estão no caminho certo. Ela tem certeza disso, porque os textos que o corpo governante usa para fazer a lavagem cerebral das Testemunhas de Jeová, eles usam sem contexto. Então, fica aqueles textos grudados na cabeça da pessoa. Então, o que essas pessoas vão pensar? Cada vez que é banida a obra num país, eles pensam, está se cumprindo a profecia, nós estamos sendo perseguidos por causa da nossa fé. Eles não entendem que estão sendo perseguidos por causa dos absurdos que a religião faz. Eles não entendem isso. Eles só entendem que estão sendo perseguidos por causa da fé. Então eles se tornam mártires. E com isso, muita gente boa e sincera que está ali dentro vai ficar cada vez mais convencida de que eles estão na verdade. Isso não ajuda, isso atrapalha. Eu fico me colocando... Gente, eu tô sempre coçando o nariz, porque é primavera aqui na Alemanha, é muito pólen e eu tenho alergia. Então, de vez em quando dá uma coceirinha no nariz. Bem, o que eu queria dizer é que, quando eu era testemunha de Jeová, eu tenho certeza que se a obra tivesse sido proscrita no meu país, isso iria me fortalecer ainda mais a continuar dentro da religião. Eu tenho certeza, gente. O ser humano é assim. Quando qualquer um que tenha convicção, não só em questões de religião, não. Convicções políticas. Convicções políticas. Quantas pessoas estão dispostas a morrer por causa de suas convicções políticas? Quantas pessoas se sacrificaram no Brasil na época da ditadura por causa do comunismo que eles queriam instaurar ali dentro do país? Lembram-se disso? Quanta gente morreu por causa disso? Estão dispostas a morrer por suas convicções. Então, quando a obra das Testemunhas de Jeová é proscrita no lugar, aquelas Testemunhas de Jeová lá estão dispostas a morrer por causa daquilo que elas creem. Isso não ajuda, isso atrapalha. Quanto mais liberdade se dá para as pessoas, mais chance essas pessoas têm de raciocinar, de pensar por si próprias, de descobrir os caminhos. Eu agora só lamento que essas Testemunhas de Jeová na Rússia, especialmente a Rússia, porque depois que eu vim aqui para a Alemanha, eu tenho mais contato com russos. No Brasil, acho que eu nunca conheci um russo. Mas aqui na Alemanha tem bastante. E eu vivo na Alemanha que era socialista.
E o socialismo foi implantado aqui, né, na Alemanha ex-socialista, pelos russos. Então aqui na minha cidade tem muitos prédios de arquitetura russa, tem muita influência da cultura deles. E por eu conhecer, até o meu mecânico ele é russo, a minha amiga mais achegada a mim, ela é da Ucrânia, né, que fazia parte também da União Soviética. Então eu tenho bastante contato e eu sei que a cultura dos russos é uma cultura de truculência. Eu posso imaginar o que as Testemunhas de Jeová vão sofrer na Rússia, porque é uma cultura de truculência. Os russos são por cultura umas pessoas assim... não podemos dizer que os russos são muito delicados, não. Não podemos mesmo. O mecânico que cuida dos meus carros, ele é russo. E eu vejo tanta coisa em comum entre os russos e os brasileiros. Primeiro nas gambiarras, né? Porque o meu mecânico é o campeão de gambiarra. Fazer gambiarra no carro. Enquanto que os mecânicos alemães, eles querem tocar tudo peças novas, o mecânico dá sempre um jeitinho russo. Assim como o mecânico brasileiro daria um jeitinho brasileiro. Ele tira de uma peça de um outro carro, aí sai mais barato e tal. Alemão não faz isso de jeito nenhum. Alemão tem que ser tudo, sabe? Por isso que eu escolhi mecânico russo. Mas eu vejo muita similaridade entre os brasileiros e russos. Então, assim como no Brasil há muita truculência, como, por exemplo, o brasileiro homofóbico, machista, racista, são truculentos. Por mais que... Tem que fazer até lei contra isso, para ver se consegue vencer a truculência. Só que na Rússia não tem leis contra esse tipo de coisas. Não tem leis. Na Rússia, a homofobia é considerada uma coisa de honra. Na Rússia, o que eles resolvem tudo na base da pancada. É por isso que eu estava tão preocupada, sabe? Eu acho até que se a obra da Testemunhas de Jeová fosse proscrita aqui na Alemanha, por causa da cultura dos alemães, não seria tão problemático quanto seria na Rússia. Porque a cultura dos alemães é diferente. O alemão é mais frio. Ele é muito sério, ele é frio. E ele não quer se envolver com as coisas que não lhe dizem respeito. Entendeu? Então, provavelmente, proscrição das Testemunhas de Jeová aqui na Alemanha não ia dar tanto problema, não. O que os alemães fazem quando eles não estão satisfeitos com uma coisa? Eles fazem como tem feito aqui contra os refugiados. Vão lá fazer protesto. Protesto. Plaquinha na mão, fazendo barulho, depois vão para casa. Enquanto que a coisa, você não vê alemão cometendo algum tipo de truculência contra os refugiados. É raríssimo, é raríssimo. Existem uns, é claro, por isso que existem ainda grupos nazistas, por exemplo. Mas é uma minoria. Eu falo para vocês, as pessoas que ainda pregam o nazismo aqui na Alemanha, de alemães eles não têm nada. Realmente não tem nada. Porque o alemão, ele encara as coisas com mais frieza, com lógica, né? Então, por exemplo, os alemães que estão insatisfeitos com a onda de refugiados, o que eles fazem? Eles usam a mídia, eles usam protestos, mas tudo em paz. Tudo em paz. Aí no meio deles se metem alguns nazistas e fazem a baderna. Mas esses nazistas que se metem no meio desses protestos não são os típicos alemães. São os que têm parafuso solto. Porque, inclusive, os alemães, eles querem evitar esse tipo de truculência, porque a truculência os associa ao nazismo da época da guerra. E eles se envergonham muito dessa parte da história. Eles se envergonham. Mas, voltando à Rússia. No caso da Rússia, eles não estão preocupados muito com o que os outros pensam deles, não. Não estão nem aí. Então, se eles verem agora a Testemunhas de Jeová fazer alguma coisa que agora é contra a lei, depois que foi banida a obra lá, eles vão partir para violência, gente. Eles são assim.
eu fico preocupada com as famílias, com as pessoas inocentes. Essas pessoas são inocentes. Elas estão sendo enganadas por um grupo de homens que está confortavelmente sentadinhos nas suas cadeiras, com seu confortinho lá em Brooklyn. Elas são um gado que está sendo levado calado para o abate. São vítimas. Então, eu sou contra. Eu sou contra. Talvez eu não fosse contra se fosse prescrição aqui na Alemanha. Mas na Rússia isso me preocupa. E o que eu tenho feito é orado. Eu já tinha orado desde o início para que Deus decida que seja feito segundo a vontade dele. E eu confio completamente em Deus. Diferente de muitas testemunhas de Jeová, que se aborreceram tanto, se decepcionaram tanto com as doutrinas das testemunhas de Jeová, que ao sair de lá se tornaram ateus. Eu confio cada vez mais em Deus. Eu sou o contrário. Então eu orei, pedi a Deus que protegesse as testemunhas de Jeová na Rússia e que desse a melhor decisão. Se Deus achou que o melhor foi assim, ele tem as razões dele. Talvez eu não esteja eu não precise nem me preocupar. Vou continuar orando para que Deus proteja essas pessoas e que mostre o caminho da verdade para essas pessoas, para as testemunhas de Jeová. Porque, no fim, elas nem precisavam estar sofrendo esse tipo de perseguição, como elas dizem, né? Mas eu espero que essa perseguição não as leve a ficar cada vez mais fanáticas e erroneamente convencidas de que elas estão no caminho certo. Essa é a minha opinião a respeito da proscrição da obra na Rússia.